Bom, agora vamos fazer a demonstração do Teorema 1. O Teorema 1 ele nos dá uma condição necessária e suficiente para que dois planos sejam perpendiculares, certo? Então, o que ele diz é que dois planos alfa e beta são perpendiculares, C e somente C, um deles contém uma reta perpendicular ao outro, certo? Então, é uma condição de equivalência, né? C e somente C. Como eu comentei, a ida ela vai decorrer da observação 2, né? Então isso sai com facilidade. Aí a demonstração praticamente toda a gente faz ela na volta, né? A volta se encarrega de quase toda a demonstração. Uma coisa que eu quero observar aqui é que sempre que a gente for fazer algum resultado envolvendo planos perpendiculares, a gente vai fazer a construção geométrica, a gente vai usar os recursos que a gente tem, as hipóteses, para fazer a construção geométrica da definição, né? Que é esse contexto geométrico aqui. Porque a definição é uma construção geométrica. Então, se envolver dois planos perpendiculares, vai ter aquela construção geométrica no desenvolvimento, certo? Então, bora lá. A ida. Na ida, eu tenho que os dois planos alfa e beta são perpendiculares por hipótese, certo? Então, na ida, eu tenho o seguinte: se alfa e beta são perpendiculares, e aí a tese eu tenho que mostrar que um deles contém uma reta perpendicular ao outro. E isso a gente já provou na observação 2. Então, a gente tem essa reta aqui, né? No caso, seria na construção. Se alfa é perpendicular a beta, então vai existir uma reta S de alfa pela construção, tal que ela é perpendicular a beta, certo? Então isso segue da observação 2. Então segue da observação 2, que uma reta S de alfa, né? No caso, uma reta S contida em alfa, é perpendicular a beta, certo? Então, a ida é essa aqui, segue da observação 2. Se os planos são perpendiculares, então existe uma reta S de alfa, que é perpendicular a beta. Essa reta é perpendicular a esse plano, certo? Bom, então vamos para a recíproca, né? A recíproca a gente vai supor que existe essa reta, né? Uma reta S de alfa, que é perpendicular a beta. Então, reciprocamente, suponha que S contida em alfa, essa reta S contida em alfa, é tal que ela é perpendicular a beta. S é perpendicular a beta. Essa é a hipótese-chave que a gente vai usar, certo? Essa é a nossa hipótese da volta. O que a gente tem que provar agora é que os planos são perpendiculares. Para isso, a partir de agora, a gente vai fazer uma construção geométrica para criar o ambiente da definição. E aí, valendo as condições da definição, a gente vai conseguir provar que os planos são perpendiculares. Note que até então eu só tenho a reta S de alfa bem definida. Então eu tenho que fazer uma construção definindo as retas R de interseção dos planos e a reta T contida em beta, né? Para poder ter o ambiente da definição. Então, bora lá definir, né, e construir essas retas. O que a gente tem é isso inicialmente. Então, agora vamos dar nome para a reta de interseção R. Seja, né, vamos dar nome para essa reta, seja alfa inter beta, esses planos, eu vou chamar de R, a reta de interseção, certo? Se essa é a reta de interseção entre os planos, eu posso afirmar o seguinte, olha só, vê se vocês concordam. Temos que relação eu posso estabelecer com essa reta? Temos que S é perpendicular a R, certo? Por que S é perpendicular a R? Porque S é perpendicular a beta. Se S é perpendicular a beta, ela vai ser ortogonal a toda a reta de beta. Em particular, R é uma reta de beta. Então, S vai ser perpendicular a R, né? Porque elas têm um ponto em comum. Então, isso segue, pois S é perpendicular a beta.
Nesse caso, essa vai ser ortogonal a toda a reta de beta, em particular a reta R, certo? Guarda essa informação. Agora, o que a gente vai fazer? A reta R já está definida, agora a gente vai definir a reta T, construir a reta T. Como a gente constrói a reta T? A gente vai fazer isso a partir desse ponto de interseção aqui, ó. Então, denotando, é o ponto de interseção entre R e S, né, que são as retas que tem até então. Então, denotando R inter S por A, eu vou chamar de A, esse ponto de interseção entre essas retas, certo? E aí, o que eu vou fazer? Para construir a reta T, eu vou olhar para o plano beta. No plano beta, eu considero a reta T contida em beta, tal que ela é perpendicular a R passando por A. No plano, essa reta existe, né? A gente já viu isso. Então, dentro desse plano beta, eu considero a reta T perpendicular a R passando por A. Essa é a construção que eu faço, né? Com isso, eu defino essa reta. Então, seja, olha só, seja T contida em beta, tal que uma reta de beta, tal que ela é perpendicular a R, tal que T é perpendicular a R e passa por A. E A pertence a T. Assim eu construo a reta T, certo? Pronto. A reta R já está definida, a reta T já está definida. Agora eu vou definir o plano gama para ter todo o ambiente da definição, certo? E quem vai ser o plano gama? Vai ser o plano definido pelas retas S e T, que é esse plano aqui. Então, seja gama o plano definido por S e T, certo? Então, é esse plano aqui, ó. O plano gama vai ser esse plano aqui, ó. Gama, o plano definido por ST. Beleza? Então, aqui eu já tenho o plano gama, certo? Agora, vamos para as afirmações para ter a construção da definição. Que eu posso afirmar? Eu posso afirmar agora que a reta R é perpendicular ao plano gama. Eu já digo por quê. Eu estou interessado nisso porque esse é um dos itens da definição, né? Temos que, olha só, gama é perpendicular a R. Essa é uma das condições da definição, que gama seja perpendicular a R, e aí depois eu tenho que mostrar que S é perpendicular a T. Valendo essas duas condições, a gente vai ter que os planos são perpendiculares por definição. Mas por que gama é perpendicular a R? Porque é o seguinte, a gente vai usar aquele resultado que é o seguinte. R vai ser perpendicular a gama porque ela é perpendicular a duas retas concorrentes contidas em gama. Quais são? S e T. Olha só, pois R é perpendicular a S, essa condição está aqui, ó. R é perpendicular a S, e além disso, R é perpendicular a T, que está aqui, ó. R é perpendicular a T. Certo? Essas duas condições valem, certo? Onde as retas S e T são retas de gama, com S e T contidas em gama concorrentes no ponto A. Concorrentes. Certo? Pronto. Se a reta R é perpendicular a S e T, duas retas de gama concorrentes, logo a gente viu um resultado que R é perpendicular a gama, que é o que a gente tem aqui. Essa é a justificativa, certo? Então, essa condição da definição já vale. O plano gama é perpendicular à reta R interseção. Falta afirmar que a reta S é perpendicular à reta T. E isso sai com facilidade, né? Além disso, a reta S é perpendicular à reta T. Por quê? Porque essas retas são perpendiculares. A reta S, aqui, ó, por construção, onde eu coloquei aqui, a reta S é perpendicular ao plano beta. Tá aqui, ó. A reta S é perpendicular ao plano beta, por hipótese. Logo, ela vai ser ortogonal a toda a reta de beta. Em particular, ela vai ser perpendicular a T, né? Porque elas têm um ponto em comum. Pois S é perpendicular a beta. Logo, é perpendicular a toda a reta de beta. Certo? Pronto.
Com isso, o que, que a gente tem? A gente tem o ambiente, o plano gama, né, perpendicular a R, e a reta S perpendicular a T. Essas duas condições, nessa construção, nos dá exatamente a definição de planos perpendiculares. Portanto, pela própria construção da definição, por definição, os planos são perpendiculares. Então, o que a gente fez aqui na volta nada mais é que, com as hipóteses que a gente tem, fazer a construção geométrica da definição de planos perpendiculares. E com isso, a gente obtém um resultado. Esse é um resultado interessante que dá uma condição necessária e suficiente para dois planos serem perpendiculares. Beleza?